Bem, meus amigos, minhas amigas, eu sou o filósofo Ivanaldo Santos. Eu sempre gosto de me apresentar assim como filósofo, né? Inicialmente, queria desejar a todos uma boa semana, um bom final de semana, um bom final de mês. Queria parabenizar o Partido Solidariedade por ter um grupo, né, de estudo em torno da problemática da solidariedade. Mandar um grande abraço e parabenizar o Grupo Solidariedade, que tem promovido grandes ações de apoio ao próximo, apoio à dignidade da pessoa humana em São Paulo e em outras regiões do país, né? Parabenizar também a Secretaria de Liberdade Religiosa do Solidariedade, que tem feito um grande trabalho no Brasil todo de apoio, né, exatamente à liberdade religiosa, aos cristãos e a outros grupos religiosos. Eu vou falar aqui rapidamente, né, da necessidade de se pensar contemporaneamente a questão da solidariedade, né? Nós vivemos num mundo, nós estamos num momento histórico que nós podemos classificar de um momento de pensar, né? Um momento de pensar. É um momento de saturação. Nós vivemos, de um lado, a saturação dos grandes sonhos, né? As grandes utopias do século XIX e século XX. As revoluções, na sua essência, fracassaram, né? Elas ou fracassaram de forma radical, né? Como é o caso da Revolução Russa, né? Que culminou na ditadura de Stalin, depois numa longa agonia que culminou, por sua vez, no processo de redemocratização, ou fracassaram por outros motivos, outras formas. É o caso da Revolução Cubana, etc. Então, de um lado, as grandes utopias fracassaram, né? E, por outro lado, as grandes tentativas de equacionar os problemas da sociedade moderna ou fracassaram ou estão em crise. É o caso, por exemplo, da social-democracia, que vive uma grande crise no mundo, né? Principalmente na Europa. É o caso, por exemplo, do capitalismo ético, chamado capitalismo de centro, que também está em crise, também está passando por uma crise, né? É o caso também do socialismo reformado, né? O socialismo crítico, o socialismo moderado, que também está em crise, também está passando por uma crise. Então, se existem duas palavras que sintetizam a segunda década do século XXI, é fracasso e crise. Seriam as duas palavras, fracasso e crise, as duas palavras que é uma espécie de síntese, né, da segunda década do século XXI. E essa crise, esse fracasso, ela chega ao Brasil. Ela chega ao Brasil com a crise dos sindicatos. Os sindicatos hoje não conseguem mais arregimentar multidões. É a crise ou o fracasso da grande utopia social, reformista, liderada pelo PT e por outros partidos políticos, né, que culminou no impeachment de Dilma Rousseff, né? Nós vemos aí as pesquisas mostrando que a opinião pública está rejeitando profundamente o chamado socialismo reformado, o socialismo do século XXI. É a crise das instituições, é a crise do sistema patrimonial corrupto que, de uma forma ou de outra, administrou o país dos últimos 200 anos. Nós estamos vendo quase todos os dias, quase toda semana, nós estamos vendo líderes dos grupos tradicionais e das famílias tradicionais que estão sendo presos no Brasil. É o caso, por exemplo, do Pisciano, do Garotinho. Aqui no Nordeste nós temos membros da família Alves e outros mais. Então, a grande crise da Europa e do mundo, por motivos diversos, também está aqui no Brasil, atingindo tanto os grupos mais cultos, né, da política e do pensamento, como também os grupos familiares que historicamente controlam a política nas cidades brasileiras. Tudo isso faz, todo esse movimento de crise e de fracasso, emerge a necessidade de repensar os partidos políticos, repensar a relação entre a política e a sociedade, repensar a relação
entre a política e a religião e pensar categorias que até pouco tempo atrás eram vistas como categorias de pensamento fracas, mas repensar essas categorias. Entre essas categorias emerge a solidariedade. A solidariedade é uma categoria de pensamento que remonta ao mundo antigo, que foi fortalecida pela pregação cristã, oriunda de Jesus Cristo e universalizada pela Igreja, e que nos últimos 200 anos, principalmente nos últimos 30 anos, ela era vista como uma categoria fraca, era uma dimensão fraca do pensamento. E no lugar da solidariedade se pensava outras questões, se pensava o Partido Forte, a social-democracia, etc. Mas agora, com a crise de todas essas questões, de todas essas instituições, a solidariedade está deixando de ser um pensamento fraco e novamente emergindo como um pensamento forte. E é hora do Brasil ser protagonista no mundo e tomar a dianteira no caminho de repensar a solidariedade. A solidariedade está sendo repensada no mundo hoje. Há muitos eventos acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo na ONU sobre a solidariedade. Mas o Brasil deve ser protagonista desse novo caminhar, desse novo alvorecer da humanidade que está começando agora no século XXI. E que seja um alvorecer mais fraterno, com mais fé, com mais dimensão humana e mais dimensão solidária. É nosso trabalho, é nossa missão repensar a solidariedade e trazê-la novamente para o cotidiano da vida humana. Parabéns a todos e eu desejo uma vida solidária a todos. Muito obrigado.